Eclesiastes capítulo 11, do verso 1 ao verso 8. Diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derrama um aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Amém? Até aqui. Essa passagem aqui, ela pode assim, a gente pode olhar para ela de muitos ângulos, né? Por exemplo, a maioria, olhando essa maneira de dizer, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás, pensa que Salomão escreveu isso porque ele era um empreendedor, né? Então, lançar o pão sobre as águas era o investimento do capital, onde os navios saíam para poder buscar o trigo e buscar alimento. Então, lança o pão sobre as águas, depois de muitos dias, porque as viagens eram longas, demoravam, teria o retorno das compras que eram feitas, do investimento que foi feito. Então, esse é um olhar. Outros vão achar que Salomão está falando sobre o homem, a questão do homem, do ser humano. E o meu olhar com relação a esse texto, pelo menos naquilo que eu vou compartilhar hoje, é que Salomão está falando sobre a vida, porque em todo o livro dele, ele está falando sobre a vida, sobre os trabalhos da vida, sobre tudo que ocorre debaixo do sol, sobre as desigualdades da vida, sobre as coisas que são melhores, as coisas que são piores, qual é o eixo principal da nossa vida. Teme a Deus, sabe que você vai prestar conta e por aí vai. Então, olhando dessa forma, para mim, as águas são as águas da vida. Então, lança o teu pão sobre as águas, lança, né, o alimento para a vida, alimenta a vida com vida, né? E aqui é um chamado para a gente, há muitos chamados nesses versículos aqui, mostrando para a gente, por exemplo, que esse aguaceiro vem sobre todos, que tem muita gente debaixo dessa correnteza, dessas águas, e aí nós podemos fazer alguma coisa, todos nós podemos fazer alguma coisa debaixo desse fluxo da vida, né? Então, o primeiro chamado que eu queria destacar aqui está no primeiro verso, que é um chamado para a vida de fé e generosidade. Quando ele diz assim, lança o teu pão sobre as águas, ele está falando da nossa generosidade para com a vida. Lança o teu pão, alimenta as águas. Joga o pão como quem joga numa lagoa e alimenta os peixes. E aqueles peixes comem, aqueles peixes se reproduzem, e aqueles peixes povoam aquela água, e de repente aqueles peixes se tornam alimento para muita gente, né? Então, lança o teu pão sobre as águas é a generosidade com que a gente alimenta a vida, com amor, com perdão, com a misericórdia, com amizade, com compreensão, com palavras que edificam, com bondade, com coisas que constroem, com paz, com pacificação, como a gente leu ali na bem-aventurança, né? Então, lança o teu pão sobre as águas significa que cada um de nós temos algo que podemos alimentar a vida e produzir alimento para muitos. E a fé está,
porque depois de muitos dias acharás. Quando nós alimentamos a vida com coisas boas, esse ensino do Evangelho lá que Jesus dá, que os discípulos dão, é o mesmo tom aqui, é que todo bem que a gente faz, de uma maneira ou de outra, volta para a gente, como o mal também, né? Então lança o teu pão sobre as águas, porque de muitos dias você vai achar em forma de pão, você vai achar em forma de amizade, você vai achar em forma do peixe que você pesca, e o pãozinho que você deu volta para você dentro do peixe, e você come o peixe. Então aquilo que o Evangelho ensina, que se a gente semeia amor, que se a gente semeia compreensão, que se a gente semeia coisas boas, pode demorar muitos dias, mas de alguma maneira volta para a gente. Então aqui tem um eco do Evangelho, quando, por exemplo, Jesus ensina assim, que dar é melhor do que receber, né? Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias você vai achar. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Que nós somos cooperadores de Deus, Paulo vai dizer isso, que nós podemos alimentar o fluxo da vida com a vida que Deus deu para a gente. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás, faz com que a gente olhe para a vida agradecidos, reconhecendo a vida como um dom de Deus e como uma possibilidade da gente desfrutar dessa vida, desse dom que Deus nos deu, e cooperar para que essa vida seja boa para outros que também estão na mesma correnteza, né? Nossos vizinhos estão na mesma correnteza, nossos parentes estão na mesma correnteza, nossos colegas de trabalho estão na mesma correnteza, os nossos irmãos na fé, todo ser humano, o nosso próximo está na mesma correnteza. Por isso, lança o pão sobre as águas, e depois de muitos dias você vai achar. Um chamado para a vida de fé e de generosidade. No verso 2 nós temos um outro chamado, um chamado de generosidade para com o próximo, porque ele diz assim: reparte com 7 ou ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. É a lógica do Espírito Santo, porque é diferente da lógica do mercado. A lógica do mercado é: se o mal sobreveio, não reparta com ninguém, né? Mas a lógica do Espírito é que a gente reparta. Olha que Hebreus diz assim: pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazer o bem, né? Então pensemos em todos, reparta o Evangelho, reparta o conselho de Deus para as pessoas, reparta coisas boas nos pensamentos, nos sentimentos das pessoas, no entendimento, dê encorajamento, chore com elas, sorria com elas, ajude quem você puder e reparta de todo tipo de riqueza que o Senhor dá para você, inclusive material e muitas outras riquezas, a gente repartir. Porque quando o dia mal vier e vem para todos, a gente repartindo, todo vai estar meio equilibrado, né? Todo mundo vai estar mais ou menos igual. Mas quando a gente acumula só para a gente, não reparte nada para ninguém, quando o mal sobrevém, aquilo que a gente acumulou vai embora. E quem não tem, tem menos ainda, né? Então reparte, é a voz do Evangelho na nossa vida, um outro chamado. O verso 3 tem mais um chamado para a gente. O verso 3 diz assim: estando as nuvens cheias, veja só, ele fala: lança o teu pão sobre as águas, reparte, e depois ele fala de uma realidade. Estando as nuvens cheias, derrama aguaceiro sobre a terra. Ou seja, se as nuvens estiverem cheias, vai cair água sobre todos, né? Sobre a terra. Caindo a árvore, ela fica ali. Se caiu no sul, caiu no norte, não importa, ela vai ficar caída onde ela caiu, né? Depois aqui, no verso 3, é um chamado ao realismo, né? A gente ter consciência da realidade, como a gente sempre está falando, de que aguaceiro vem sobre a vida de todo mundo,
sobre a minha, sobre a sua, tempestades acontecem, as árvores caem porque caem. Jesus disse: vocês acham que a torre de Siloé caiu em cima daqueles moradores porque eles eram mais pecadores dos que estavam em Jerusalém? Jesus faz essa pergunta para quem veio fazer uma pergunta para ele. Ele diz: não, as torres caem porque elas caem, os prédios desabam porque desabam, os aviões caem porque caem. É claro, existe uma razão, alguém esqueceu alguma coisa, houve um mau funcionamento, houve alguma questão natural, mas cai porque cai. A vida é assim, a enfermidade chega, às vezes por um descuido, às vezes por genética, as coisas vêm sobre todos, né? E esse é um chamado realismo, né? O chamado é a gente enfrentar a vida como ela é. Não adianta a gente ficar dizendo: ah, se fosse desse jeito, ah, se fosse daquele jeito, ou por que será que isso me sobreveio? Não, enfrentar a vida do jeito que ela se apresenta. Se é um momento de sorrir e festejar, vamos aproveitar. Se é um momento de luta, vamos enfrentar. Mas é assim que é a vida. Como mesmo lá em Eclesiastes diz: há tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de abraçar, há tempo de se afastar de abraçar, há tempo de ajuntar, há tempo de espalhar, há tempo para todas as coisas, fazem parte da vida. É uma chamada ao realismo. E apesar de que aguaceiro vem, apesar de que árvore cai para o sul, de que cai para o norte e fica onde está, apesar dessa realidade que a gente vive, lança o teu pão sobre as águas. Mesmo assim, diante de todo o realismo, continua lançando o pão, continua aguardando, porque depois de muitos dias você vai achará. Ele não diz assim para a gente ficar, porque existe essa realidade, trancado dentro de casa. Ele não diz porque existe essa realidade que é para a gente se esconder dentro de uma caverna. Ele diz: lança o teu pão sobre as águas, né? Então a voz do Evangelho aqui é a seguinte: não importa o aguaceiro, mas importa aonde eu construí a minha casa, se foi na areia ou se foi na rocha. E Jesus ensinou que aquele que construiu sobre a rocha, o aguaceiro veio, do mesmo jeito que aquele que construiu a casa na areia, veio, os dois. O aguaceiro era o mesmo, a tempestade era a mesma, o vento era o mesmo, a diferença era o alicerce, né? Então esse é o ensino do Evangelho, o chamado ao realismo, mas nesse tom. Do verso 4 ao 6, olha só, é um chamado para a gente viver a vida. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Se a gente ficar adiando as coisas, ou esperando o momento exato para fazer alguma coisa, ninguém vai fazer nada, né? Então ele está dizendo que a falta de uma informação completa a respeito da vida e das coisas não nos deve levar à inatividade da fé e nem da prática. Não importa, ainda que eu não compreenda, a fé deve ser exercida do mesmo jeito, a prática do Evangelho deve ser exercida do mesmo jeito. No verso 5, ainda falando de viver a vida, ele vai dizer: debaixo dessa vida que você vive, há coisas que você não sabe o caminho do vento. E você não sabe o caminho do vento da mesma forma que você não sabe como são as obras de Deus. Deus sabe qual é o caminho do vento, você não sabe como é o caminho do vento. Você não sabe quais são as obras de Deus, como Ele realiza as coisas, os propósitos dEle, né? Então há coisas que na vida a gente não sabe, mas apesar disso, Ele diz o quê? Mesmo não conhecendo o momento exato de fazer as coisas, mesmo de não saber toda a informação e os detalhes para a vida, Ele diz no 6, semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se é aquela, ou esta, ou ambas. Ele diz, embora há muitas coisas na vida que a gente não sabe, nessa correnteza, não importa,
semeia. Semeia o bem, semeia o amor, semeia todos os valores que Deus ensina, mesmo se você estiver falido, mesmo se você estiver vivendo luto, mesmo se você foi traído, mesmo se falam alguma coisa de você que não é verdade, mesmo se as coisas não estão prosperando, mesmo que você se sentiu frustrado por alguma coisa, não importa, semeia pela manhã, semeia à tarde, não repouse a tua mão, porque você não sabe aonde a semente vai cair. É interessante porque, ligando as coisas aqui, a semeadura naquele tempo não era feita por meio de máquina, era manual, né? Enquanto semeava, às vezes visualmente o semeador não via para onde o vento levou a semente, não via o pássaro que pegou e para onde levou, né? E ele diz, não importa, semeia, não importa se aquela semente caiu lá no ladrilho, não importa se a semente que você fez no canteiro da sua casa, por algum motivo, um pardalzinho levou em 3 casas para lá da tua, não importa aonde cai, semeia, né? Semeia independente. Então é um chamado para a gente viver a vida, e a gente vive a vida equilibrando assim, equilibrando com a generosidade para com a vida e generosidade para com o próximo. Às vezes a gente pode até ser generoso com as pessoas, mas a gente não é generoso com a vida, e a gente não é generoso com a vida quando a gente acha que na nossa vida tudo sempre tem que dar do jeito que a gente pensa, e ela não acontecerá desse jeito, né? Que todas as minhas orações serão respondidas do jeito que eu falei para Deus. As coisas não serão assim. O vosso Pai Celeste, que é perfeito, só dará aquilo que for bom para nós. E eu não tenho a compreensão do que é bom de fato. Eu às vezes acho que é bom, às vezes na minha avaliação eu penso que seja bom, mas de fato eu não sei, né? Então, chamado para viver a vida. E por último, olha que bonito aqui no 7:8, é um chamado a gente enfrentar a dificuldade sem perder o olhar para as coisas boas. Ele diz assim, doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ele falou de dificuldades, de aguaceiro, de árvore que cai, de coisas que a gente não sabe. No verso 8 ele diz, ainda que o homem viva muitos anos, se alegre neles, mas lembre-se que haverá muitos dias de tristezas, de coisas que não dão certo. Quanto mais você viver, mais você verá isso. Apesar disso, ele diz, doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Então, tem coisas boas para a gente ver no meio de muitas coisas que às vezes não estão acontecendo do jeito que a gente gostaria. Aquilo que está acontecendo não está acontecendo do jeito que eu gostaria, é uma coisa, mas se eu olhar para todo o contexto da minha vida, há muitas coisas boas. É que a gente foca o sentimento, o olhar, o pensamento naquilo que não está dando certo e esquece de um caminhão de coisas boas que Deus já deu, que Deus já fez e que estão presentes na nossa vida, na nossa lembrança, no nosso sentimento, e que muitas coisas acontecem no dia a dia que é muito bom, Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. E aí a gente vê o eco do Evangelho, quando Jesus ensina, basta cada dia o seu próprio mal. Não vivo ansioso pela semana inteira, porque aí eu vou sofrer antecipado, sofrer por coisas que eu nem sei se vão acontecer de fato. Então eu vivo cada dificuldade no seu dia, mas cada dificuldade no seu dia é uma coisa, porque no meu dia teve dificuldade, mas teve muitas coisas boas. Então eu tenho que enxergar as duas coisas. Por exemplo, você pode ter tido um dia difícil hoje, e não dá para negar, e você não precisa dizer, não aconteceu, não está presente. Não, está presente, aconteceu, mas muita coisa boa aconteceu hoje também. É esse o chamado.
né, da gente não perder. Jesus ensinou, ou a palavra ensina, este é o dia que o Senhor fez, nos alegremos nele, né? Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, né? Em tudo dai graças, está tudo presente nessa chamada. Então eu queria deixar essa mensagem dizendo: lança o teu pão sobre as águas, dá o que tens para a vida, dá o que você tem de bom, tudo aquilo que Deus colocou de bom, alimenta o processo da vida com aquilo que Deus colocou na sua vida. Lança o teu pão sobre as águas é uma expressão de graça. Pão na água alimenta peixe que não trabalha, peixe que vai procriar, que vai aumentar e vai alimentar homens. É uma expressão da graça. É a da graça que Deus concedeu na nossa vida, dando a vida como um dom para desfrutar, um dom para a gente ser gracioso. Então, resumindo tudo isso que a gente viu, a mensagem é: alimenta a vida com vida. E esse alimento, cada um de nós é que podemos dar. E cada um de nós vamos alimentar com aquilo que temos recebido do Senhor. Amém? Pai querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque é um chamado à nossa fé, é um chamado à confiança, é um chamado a olhar as coisas boas, é um chamado ao trabalho, é um chamado a semear o bem, semear o que agrada o Teu coração, e é um chamado que promete que todas estas coisas que são semeadas, elas voltam. Não é por isso que nós vamos semear, mas esta é uma lei do Senhor: o bem retorna. Então, Senhor Deus, que esta palavra venha dar ânimo e encorajamento para a gente que vive nesse fluxo da vida e temos a oportunidade de que, enquanto caminhamos, podemos lançar pão na água e podemos semear boas sementes. Que isso possa, Senhor Deus, estar presente no coração de cada um de nós, ó Pai, e assim nós possamos ser cooperadores do Senhor na vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.